Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46, para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. Nesta noite no Pauta em Debate vamos falar de economia. Pois é, olha só, cenário econômico é desanimador para 2015, manchete do Jornal de Londrina. E também você vai acompanhar, nós vamos falar aqui também, que na verdade isso não é só a economia do país, só para os empresários que interessa. O orçamento familiar sofre pressão da alta de impostos, da inflação e, por outro lado, da renda familiar que está em baixa. Para falar sobre tudo isso, estará conosco nesta noite o economista e nosso comentarista de economia, Marcos Gabriel, que vai explicar para você o que as medidas que o governo federal tem tomando na área da economia e como isso vai impactar na sua vida. Você vai pagar mais impostos? Vai pagar tarifas mais caras? É claro que vai. Como que você vai fazer para poder fazer frente a todas essas despesas? Depois do nosso intervalo comercial, Marcos Gabriel aqui no Pauta em Debate. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto esta noite é economia. E além da questão, é claro, econômica, no sentido próprio, na questão da economia do país, a gente também vai falar sobre a economia da sua casa, a sua economia, sobre as suas finanças, o que você pode fazer para este ano, que os economistas dizem que será muito difícil, para você também proteger a sua família, a sua saúde financeira. Para conversar um pouquinho sobre este assunto, está aqui conosco o nosso comentarista de economista, o economista Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César, boa noite a você que nos acompanha pela CNT. Marcos, para começar o baile, olha só, o Jornal de Londrina publicou há alguns dias, e está aqui, ó, cenário econômico para 2015 é desanimador. E eu falei devagarinho essa palavra, minha amiga, desanimador, porque a questão que o jornal relata aqui, ó, aumento de impostos, demissões, retorno da inflação, dólar em alta e aumento do endividamento devem puxar o freio de mão da economia brasileira neste ano de 2015. Isto segundo economistas e empresários, ouvidos pela Thelma Elorza, jornalista, repórter do Jornal de Londrina, matéria publicada no dia 12 de janeiro. Marcos Gabriel, para a gente começar esse bate-papo, a Thelma está correta na manchete dela, as suas fontes estão corretas. O cenário da economia para o Brasil, para o brasileiro, para 2015, é desanimador? Bom, Luiz, realmente ela tem razão. O cenário econômico de 2015 ele não é nada favorável. O que seria animador para nós? Animador seria a economia crescendo, a renda crescendo, os juros em baixa
e nós estamos, nós chamamos no círculo virtuoso da economia, que era a expansão que nós tivemos aí 2010, 2011, 2012. Mas, infelizmente, nós já sabíamos que 2015, para colocar a economia nos trilhos, o governo ia ter que tomar as medidas impopulares, as medidas ruins e amargas para que voltasse a confiança do mercado nesse governo que entra agora em 2015. Então, Deixa eu até interromper você, Marcos Gabriel, até estou lembrando aqui que você, o ano passado, falava isso, antes da eleição, inclusive, que você falava que independente de quem fosse o governo, teria que tomar medidas amargas. Então, independe da vontade, muitas vezes, do governante, apesar de que a presidente Dilma, diga-se de passagem, disse que estava tudo em ordem, a campanha estava tudo em ordem. E no dia seguinte da eleição, começou a tomar medidas que já podem ser ditas como amargas. Exatamente, né? A própria escolha da equipe econômica já demonstrava que eles tinham um perfil técnico especializado em tomar medidas duras, que já fizeram isso no passado e que é o perfil das suas formações. Então, é necessário, para a economia voltar a crescer, isso no médio prazo, que, primeiro, os investidores tenham a confiança novamente no governo. E para ter confiança no governo, é necessário que o governo adote as medidas para colocar a economia nos trilhos, para que o governo combatesse, reduzisse o seu déficit orçamentário. Nós não conseguimos, o Brasil não conseguiu fechar as suas contas no ano de 2014 com o superávit primário, que é aquela economia que o governo faz para pagar os juros da sua dívida. Então, o Brasil, nos últimos anos, ele foi pautado em quê? Em transparência, em demonstrar para o mercado o que ia fazer, anunciar previamente quais eram as suas metas, sejam metas de inflação, sejam metas de superávit primário, e a partir daí cumprir o que tinha sido prometido. Então, quando você planeja, quando você define para o mercado o que você vai fazer e você cumpre aquilo que você prometeu, você ganha a confiança do mercado, você ganha a confiança dos investidores. E o Brasil, para voltar a crescer no médio prazo, só aumentando os seus investimentos. Nós viemos aí, eu não me lembro exatamente quantos meses foi reduzindo gradativamente os investimentos no país, mas foi com certeza mais de 13 meses consecutivos, onde nós fomos reduzindo o investimento privado no nosso país. E como a economia ela foi calcada no seu desenvolvimento em cima do consumo das famílias, aí nos últimos 2, 3 anos, o que aconteceu em 2014? As famílias perderam o fôlego de investimento, perderam o fôlego de consumo, e 2015, com as medidas amargas que foram adotadas, aumento de imposto, aumento de juros, aumento de inflação, você consegue reduzir ainda mais a capacidade de consumo das famílias. Então só tem uma forma, você tem que estimular o investimento. Para estimular o investimento tem que ter confiança do mercado. Então é um processo que não tem outro jeito de se conseguir fazer o Brasil crescer e gerar riqueza novamente no médio prazo. Aliás, eu quero que você detalhe para a gente. Eu tenho certeza que a tia Constantina está lá na Vila Nova, perguntando, falando assim, mas eu sei lá quem que é o mercado, é o dono do mercado que eu faço compra? Não, não é, tia Constantina. O mercado, né, são os empresários. Mas é claro que a senhora sabe disso também, estou brincando. Mas para as pessoas que não estão familiarizadas com esse jargão, desse economês todo, quando a gente fala de mercado, a gente sabe, você já explicou para a gente, está falando de todos aqueles que fazem investimentos, sejam industriais, empresários industriais, bancos, né? Enfim, que é o pessoal que também tem dinheiro para investir. Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, Marcos, para a gente, a questão da confiança. Por que o mercado tem que ter confiança no Brasil? É mais ou menos, fazendo aí um parâmetro bem caboclo, é mais ou menos aquela história do dono da venda que tem confiança para vender fiado ou não. Então ele olha para você e fala assim, eu acho que você não vai me pagar, não vendo fiado. Você tem um histórico aí, você pagou uns meses em dia, outros meses você não pagou bem, atrasou um pouquinho, não vou limitar teu crédito, em vez de dar aí R$200 de crédito, eu vou deixar só 100. Chegou a 100, eu corto. Fazendo, é claro, uma comparação grosseira, é mais ou menos isso. O empresário tem dinheiro, né? Os grandes fundos, os investidores, os banqueiros internacionais têm dinheiro,
E eles podem investir em qualquer lugar do mundo. Na China, na Indonésia, na Tailândia, na Coreia, no México, no Chile, na Argentina, no Brasil, na Rússia. E aí se eles olharem assim, e mesmo também, e é bom que se diga, também há investidores internacionais de origem brasileira, né? A Ambev, por exemplo, hoje, né, o Banco Garantia, um dos maiores investidores do mundo. Se não tem confiança na economia ou no governo, leia-se no país, eles levam o dinheiro para outro lugar e a economia começa a decair. É mais ou menos isso? Explica para a gente. É bem exatamente isso, Luiz. Vamos fazer aqui uma hipótese, que você que está em casa, você tem 100 mil reais para investir. Então, eu pego esses 100 mil reais que está aplicado no mercado financeiro, rendendo ali uns juros de 1%, 2%, dependendo da aplicação que você faz, mas digamos que está lá 1,5% ao mês. Isso te dá, se for 1% ao mês, a cada mês, se eu tenho 100 mil aplicado, no mês seguinte ele vai render R$1.000 de juros. Certo. Então, no mês seguinte eu fico com 101 e assim gradativamente você vai aumentando a renda daquilo que você está aplicado. Agora, se eu sou um empresário e tenho 100 mil reais e quero investir, por exemplo, numa fábrica de calçados, eu tenho que ter o conhecimento de como funciona o mercado de calçados. Se as pessoas estão comprando, se as pessoas se o governo está importando isso do exterior, enfim, eu tenho que verificar como que está isso na economia, no mercado, como que está a compra e venda de calçados. Se eu não tiver a confiança de que o governo está aplicando as medidas certas para que a população volte a ter renda, se eu não tenho a confiança de que o governo não vai aumentar a taxa de juros, se eu não tenho a confiança que não vai ter crédito para eu vender para os lojistas que vão comprar essa mercadoria de mim. Se eu não tiver esta confiança de que eu vou aplicar 100 mil reais hoje e que daqui a 6 meses, que a minha planta industrial, a minha fábrica estiver funcionando e eu vou conseguir produzir calçados, e em vez de eu receber a cada mês 101 ou 1 mil reais de juros, eu vou conseguir produzir e conseguir ter um lucro, por exemplo, de 5 mil reais por mês, se eu não tiver essa segurança, eu vou preferir deixar o dinheiro no banco. Então, certo, ao invés de eu investir, que é importante, em capital produtivo, que daí vai fazer a economia gerar, vai gerar emprego, vai gerar renda para os trabalhadores, eu deixo o dinheiro aplicado no banco. Então, essa é, basicamente, a incerteza que os investidores têm na economia. Se ele não tiver a certeza de que a economia vai dar retorno no investimento que ele tem no capital produtivo, ele deixa o dinheiro investido, seja no banco, ou seja no exterior, ou seja em bolsa de valores fora, ou seja nos Estados Unidos, enfim, ele não aplica o recurso em capital produtivo. E nós precisamos que os empresários invistam em capital produtivo para fazer a economia girar. Então, cada 100 mil reais que ele aplica, por exemplo, no setor industrial, a cada 100 mil reais que é aplicado, a economia gera outros 5, ou seja, depois desse dinheiro girar na economia, ele volta em 500 mil reais. Então, cada setor tem esse cálculo, mas um dos melhores multiplicadores econômicos é do setor automotivo. Por isso que o governo sempre aplica no setor automotivo quando quer fazer a economia crescer. Porque ele está vinculado às autopeças, está vinculado às empresas que fabricam pneus, está vinculado com o setor que faz as distribuidoras, as empresas que têm as concessionárias, está vinculado às empresas de consórcios. Então, a partir da indústria automobilística, você tem uma ramificação para outros setores. Então, cada setor da economia tem esse efeito multiplicador. E o governo precisa que os empresários, o capital privado, faça um investimento no setor produtivo e não deixe o dinheiro aplicado em bancos, para que a economia volte a crescer. Por isso que nós tivemos aí 13, 14, 15 séries mensais de redução do investimento privado na economia, a economia ela foi o quê? Ela foi reduzindo a sua velocidade de crescimento. Por isso que nós chegamos aí a quase estar estagnado nos últimos quadrimestres, nos últimos trimestres da economia brasileira em termos do seu crescimento, em termos do crescimento do PIB. Eu tenho certeza que a comadre Mariana está lá na cervejaria e deve estar pensando assim com os botões. Falou, mas se essa confiança dos investidores no chamado mercado financeiro,
na economia do país é tão importante a ponto de praticamente, né, conduzir os destinos do país, se é tão importante, se os empresários vão investir mais ou menos de acordo com essa confiança, e se isso lá na ponta vai gerar mais empregos, mais arrecadação para os governos, né, seja a prefeitura, os estados e os municípios. Se isso é tão importante, por que o governo federal deixou para tomar essas medidas agora e não tomou isso o ano passado, para a gente não chegar numa situação tão difícil assim? Luiz, aí entra o viés da política, né? Nós estávamos no ano eleitoral e nenhum governo, infelizmente, que é calcado em questões políticas, ele toma medidas impopulares em vésperas de eleição. Porque o consumidor, que é o eleitor, né, que também é o consumidor, quando o governo toma alguma medida que o afete negativamente, em véspera de eleição, ele vota em outro candidato. Então, infelizmente, a questão política no Brasil influencia diretamente nas questões econômicas. Por isso que se fala em Banco Central independente. Né? Por que o Banco Central tem que ser independente? Para tomar as medidas necessárias, independente das questões políticas. E o que se fala do Brasil é que ele tem que ser autônomo, porque ele tem autonomia para fazer as ações, mas se o governo fala, olha, essa ação você não vai tomar, você não vai aumentar a taxa de juros 90 dias antes da eleição, porque senão eu vou perder a eleição. Infelizmente é isso que acontece. E depois nós pagamos o pato nos 4 anos seguintes da eleição ter definido quem é o presidente do nosso país. Falando em taxa de juros, eu quero que o Giovanni mostre aqui para a gente, por favor, Giovanni. A Folha também publicou, recentemente, Copom eleva a Selic a 12,25%. A taxa mais alta, tem um gráfico aqui, né, onde você pode observar, minha amiga, que é o ponto mais alto, olha, deixa eu ver aqui, desde 2013, desde meados de 2013, né? Matéria do Fábio Gagliotto para a Folha Economia, o caderno de negócios e economia da Folha de Londrina. Primeiro, elevar a taxa da Selic para 12,25%. Essa medida está correta. As medidas que o governo tem tomado estão corretas do ponto de vista econômico. Claro que a dona de casa pode não concordar, eu não concordo, mas economicamente falando, são medidas consistentes para poder melhorar dentro de um certo prazo o país? Luiz, a teoria econômica, a cartilha da teoria econômica diz que quando você tem inflação, você aumenta a taxa de juros. Basicamente, esse é um dos principais instrumentos de economia para se combater a inflação. O que a teoria diz? Que se eu aumento a inflação, fica mais caro a parcela da geladeira, fica mais caro a parcela do veículo. Algumas compras que você vai fazer, você acaba recuando e não fazendo. Então, se eu queria comprar uma geladeira, aumentou a taxa de juros, aumentou o custo, o valor das parcelas dessa geladeira, não aumenta o valor da geladeira, o valor final ou à vista, aumenta o parcelamento que nós fazemos do bem que nós estamos comprando. O custo do dinheiro para financiar a compra, é isso? Exatamente. Então, algumas pessoas, elas acabam se retraindo, não adquirindo esse bem, começa a sobrar essa mercadoria no mercado e o preço aumenta a oferta, reduz a demanda, então o preço desse bem acaba caindo. Teoricamente, você tem um reflexo na inflação, reduzindo a inflação, que seria de um modo geral. Porém, existem alguns itens da economia que não são influenciados pela taxa de juros. Por exemplo, tudo aquilo que você compra à vista, quando você vai no mercado, quando você vai comer num restaurante, quando você vai numa padaria, posto de gasolina. Então, todos esses consumos, a questão de serviços, quando a mulher vai no cabeleireiro, quando ela vai fazer a unha, quando ela vai comprar um produto de cosmético, esses itens, eles não têm o aumento da taxa de juros não influencia na redução do preço desses itens. Então, essa política ela acaba se tornando, ela não consegue atingir o seu objetivo total, porque tem um grupo de produtos e de serviços que não são influenciados pela taxa de juros. Então, elas têm outros componentes que acabam agregando no teu custo. Aí você tem, por outro lado,
os aumentos dos preços controlados, que são os combustíveis, as tarifas de água, de energia elétrica, as tarifas de ônibus. E a partir do momento que você aumenta o imposto do combustível, que tem um impacto quase que em todas as áreas dos produtos, principalmente pela questão do frete, você acaba, através desse aumento, também tendo um impacto inflacionário. Positivo nesse caso. Positivo na inflação. Então, a política econômica de aumentar a taxa de juros, ela acaba sendo muito mais psicológica em cima dos agentes econômicos, para dizer que o governo vai tomar todas as medidas necessárias para combater a inflação, do que efetivamente ter um impacto real em cima da taxa de juros, em cima da taxa de inflação. Ela tem um impacto pequeno devido à forma e à complexidade da economia brasileira e à complexidade com que se compõe a taxa de inflação do nosso país. Porque o que é a taxa de inflação? É uma somatória de todos os preços e aonde se tira uma média. Qual que é o impacto de cada produto dentro do nosso orçamento familiar, e daí você tira uma média desses aumentos em determinado período, em um período de 30 dias, para saber qual que foi a taxa de inflação. Por isso que tem muitas faixas de renda que a inflação é diferente. Então, se você tem uma inflação mais elevada em cima da alimentação, então aquelas famílias que consomem uma parte maior do teu orçamento em alimentação, a taxa de juros para esse grupo familiar, ele é muito maior, a taxa de inflação para esse grupo familiar, ele é muito maior do que para outros estratos da sociedade. A gente vai para o intervalo comercial, depois eu vou perguntar para o Marcos Gabriel o que interessa para você. E você pode estar falando para mim assim, tudo bem, tá bom, eu entendi, a coisa realmente está feia, e aí como é que fica a minha vida? Pois é. Inclusive, aqui a Gazeta do Povo, o Giovanni mostra para a gente, publicou recentemente, o orçamento familiar sofre pressão da alta de impostos, da inflação e da renda em baixa. Será que é isso mesmo? A gente vai perguntar para o Marcos Gabriel e você acompanha logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Como eu mostrei para você, a Gazeta do Povo publicou aqui, ó. Olha só. O orçamento familiar sofre pressão da alta de impostos, da inflação e, por outro lado, da renda familiar que está, segundo o jornal, em baixa. Ao mesmo tempo, né, a Folha de Londrina publicou recentemente, você já está sabendo, minha amiga, se você não está sabendo, fica sabendo agora, a alta da energia pode ser superior a 40% neste ano no Paraná. Significa que a sua conta de luz vai ficar mais cara e não é pouco não. No Brasil fala-se em média 30% de aumento por conta do fim do subsídio do governo federal para energia elétrica, né? Ou seja, aquela história que fica mais caro produzir e o governo pagava a conta também com interesse eleitoral, interesse no seu voto. Você não pagou o ano passado, vai pagar esse ano, mas vai pagar aqui no Paraná, como também teve resíduo deixado para trás, também por conta de interesse eleitoral, nesse caso do governo do estado, também a conta fica mais salgada. As famílias vão ter energia mais cara, aqui no Paraná, 40% aproximadamente. A Copel ainda nega isso, mas já se fala em 40%. O combustível vai deixar de ter também o subsídio, ou seja, a Petrobras vai repassar todas as altas de custos para o consumidor, isso segundo já declarou o ministro da Economia, da Fazenda, Joaquim Levy. Ou seja, a energia, combustíveis, energia, a água, por conta da escassez em boa parte do país, também está tendo aí sobrepreço. Em São Paulo, praticamente aí multa de quase 100% para quem não consumir dentro de uma certa margem. E, por outro lado, a inflação, que ainda não acabou,
e custos acontecendo e subindo mais. Eu imagino quanto vai ficar o frete se todo o custo do transporte, todo o custo dos combustíveis for repassado para os fretes. Para a gente encerrar esse bate-papo, Marcos Gabriel, quero a sua avaliação nesse aspecto para as pessoas e o que fazer. Luiz, ser bem objetivo. Digamos que a família recebia R$ 1.900 a renda familiar no ano passado e que esse ano, 2015, ela vai receber uma renda de R$ 2.000. Então ela teve um aumento de R$ 100 na tua renda. Mas ela gastava no ano passado R$ 100 de energia elétrica, vai subir para 140. Então já consumiu uma parte do dinheiro que ela ganhou. O combustível, digamos que ele tem um carro e ele gastava R$ 200 por mês com combustível e agora vai gastar 230. Vamos dizer que no mercado ele gastava R$ 500, vai gastar 530. Então aumentou 40 de energia elétrica, 30 de combustível, 30 de mercado. Claro que o mercado vai aumentar um pouquinho mais só para a gente fechar a conta. Então, os R$ 100 que ele teve de aumento no ano passado, ele já gastou em R$ 40 na energia elétrica, em 3 itens. E os demais, que também vai subir, né? Então, a água vai subir. Se ele tem lá uma internet na casa dele, se ele tem um telefone, vai subir o custo do serviço. Se ele se ele sai para comer no final de semana, um pouquinho para gastar ali com alimentação, para pelo menos dar uma distraída no final de semana, também vai aumentar o custo do serviço de ele comer fora, pelo menos uma vez por semana. O aumento das despesas vai ser maior do que o aumento da renda dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que rever item a item de tudo que ele está gastando. E tem que saber economizar, ver de onde que ele vai tirar. E o problema é que 2014 já passou apertado, né? Muitas famílias já fizeram e já estão fazendo essa conta faz tempo. Então, ela vai ter que reduzir ainda mais o teu gasto. Né? Então, se nós temos o que nós chamamos de consumo variável, o custo fixo da família, que seria ou aluguel, água, luz, telefone, combustível, alguns itens que todo mês ela vai consumir independente de qualquer coisa. Então ela tem que saber quanto que é esse custo fixo. O restante é custo variável. Aí ela tem que cortar em cima do custo variável. Então, vai reduzir compra de roupa, compra de calçado, vai reduzir gastos com telefone celular. Enfim, tem vários itens que ele vai ter que rever essa planilha de custo mensal que toda a família tem para conseguir fechar a conta da sua renda familiar em 2015. E não tem outro jeito. E aí tem um problema, né? A renda também está caindo. O desemprego vai começar a bater a nossa porta. Mas é esse ponto que eu queria colocar, que você comentasse. Claro, minha amiga, a gente torce para que todo mundo continue empregado, ganhando bem, ganhando mais. Mas se por um acaso, nessa família hipotética que você fala, houve um aumento, mas ninguém está seguro no emprego. Pode ser que aconteça, infelizmente, de uma dessas fábricas que a pessoa trabalha, ou do comércio onde ela trabalha, ou do supermercado, demitir, e aí a renda cai drasticamente, reduz drasticamente. Ou seja, também seria o ideal que ela tivesse, inclusive, uma reserva para enfrentar esses tempos difíceis, coisa que praticamente ninguém tem. A maioria das famílias não tem. Sem querer alarmar ninguém, né? A gente vai dando essas dicas. E, ao mesmo tempo, as pessoas também já estão recebendo essas dicas há muito tempo e pode achar assim, não, o pessoal está falando, mas já falava isso ano passado, no outro ano e está tudo certo. Você acha que realmente vai ser difícil ou é alarmismo dos economistas? Não. As famílias agora elas têm que ser prudentes. Elas têm que efetivamente aplicar essas regras de economia familiar, de economia doméstica no teu orçamento. Não tem outra alternativa, porque o cenário é como nós dissemos no primeiro bloco. O cenário para 2015 é desanimador, mas quando você tem um cenário desanimador, toda dificuldade gera uma oportunidade. Então agora nós temos que começar a trabalhar o consumo consciente das famílias. As famílias têm que saber que o dinheiro ele custa, o crédito que hoje você compra e coloca as parcelas para 12, até 20 vezes, uma hora, no mês seguinte começa a cair a conta. E aquela empolgação do consumo é só imediato, só no primeiro mês.
os outros 10, 12 meses já ficou de lado o produto que comprou, mas a prestação fica. Então nós temos que ter a consciência de como usar o recurso, como usar o dinheiro e como usar o crédito que nós temos disponível. E aplicar bem o dinheiro. Então cada real faz diferença. Então você tem que pesquisar mais, seja na questão do cafezinho, da padaria e no supermercado. Todos os detalhes em termos de consumo têm que ser analisados. Agora é analisar real por real o consumo que a família está tendo, para conseguir fazer a reserva e conseguir passar 2015 sem entrar em cheque especial, sem entrar no rotativo do cartão de crédito, ou sem ter que ficar depois entrando no Serasa, no SPC e perdendo o crédito na praça. Para a gente encerrar mesmo agora, você está falando aqui, eu estou lembrando uma coisa. E quem, na verdade, incorporou na vida bens que não tinha antes, né? Por conta da bonança econômica dos anos anteriores, foi lá e comprou um carro que não tinha, né? Um ar-condicionado, ou ar-condicionado para o quarto dos filhos, coisa que não tinha, né? E já pagou, está pago, mas agora não quer mais deixar de andar de carro para andar de ônibus ou deixar de ligar o ar-condicionado para voltar o velho e bom ventilador. Tem hora que vai ter que voltar um pouquinho na qualidade de vida em 1 minuto? Sim, com certeza. Então, às vezes, nós que incorporamos o carro, começar a andar um pouco mais a pé. Tem trechos que você faz a pé tranquilamente, né? Você vai gradativamente se desapegando um pouco para reduzir o teu custo. Não ficar o ar-condicionado ligado a noite inteira, né? Então você refresca o quarto, vai dormir e quando chega de madrugada, desliga, pelo menos para você reduzir a tua conta de energia elétrica. Marcos Gabriel, muitíssimo obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz César, e uma boa noite a todos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. 1 minutinho só, já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu estou aqui pensando aqui com meus botões, minha amiga. Depois dessa aula de economia e de cuidados que o Marcos Gabriel trouxe para a gente nesta noite, é claro, eu sei que muita gente está preocupada, outros estão bravos, né? Enfim, as reações são as mais diversas. Mas eu quero dizer a você que a gente está aqui realmente para alertar e que trazendo aqui com informações que estão nos jornais, estão em toda a televisão, você tem acompanhado também em outros veículos, né? É importante ter muita cautela. Então, eu sei que muita gente, ou boa parte das pessoas, não tem ainda aqueles bens que gostam tanto, que sonham tanto. Aquele telefone novo, né, que você viu, aquele smartphone novo, você ainda tem aquele mais velho, quer trocar. O carro, né, quando a gente não tem carro, um carrinho qualquer é bom. Mas quando você tem, você fala, nossa, meu carro já está velho, queria trocar também. Ou às vezes você tem um bem para sua casa que está um pouco mais velho. Não é o momento, segundo os economistas. O momento agora é de cautela. E segundo o Marcos Gabriel disse muito bem para a gente, é você realmente colocar os pés no chão e tentar reduzir os seus gastos ou aumentar seus ganhos, se for possível, para você fazer frente aí às despesas, o aumento que você vai pagar em impostos. Nós não falamos aqui ainda da questão do imposto de renda, não deu tempo de falar do imposto de renda, que a presidente Dilma vetou o reajuste de 6,5% e está propondo 4,5%. Para quem paga imposto de renda, isso significa, às vezes, que você vai pagar imposto de renda numa faixa maior
por conta desse veto que a presidente Dilma fez para não perder arrecadação para o governo federal. Ou seja, muita gente vai começar a pagar imposto de renda, possivelmente em função disso. E outros continuam pagando sem a correção. Então, tudo isso é importante você realmente fazer frente às dificuldades. Aumento de IPTU em muitas cidades, aumento de tarifa de energia, de água, de combustíveis. E, claro, quando sobe a energia, sobe a água, sobe combustíveis, os alimentos também sobem junto e você, é claro, vai pagar sempre mais caro. Mas a gente fica aqui, faz o programa como um alerta para que você possa realmente programar melhor as suas finanças, o seu orçamento, para que você possa enfrentar um ano, que o ano seja melhor. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, o carinho da sintonia e, é claro, deixar aqui também o espaço para quem pensa diferente também colocar as suas opiniões. A gente sempre está aqui na CNT de quartas e sextas, a partir das 22h50. Uma ótima noite para você, um ótimo dia amanhã e que Deus abençoe a sua família. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.